Então, pessoal, bom dia. Então, hoje a ideia é a gente falar sobre funções de alta ordem, né, no paradigma funcional, né, e como que isso foi para o Java, a linguagem que a gente está usando aí para trabalhar a orientação a objeto. Aqui do Wikipedia, pessoal, falando um pouco sobre o que aconteceu com o Java 8. Né. Então, esse projeto Lambda, né, ele trouxe algumas coisas aqui para o Java, alguns conceitos novos. Né. Para conseguir implementar isso, vários conceitos surgiram em Java, que a gente vai ver aos poucos isso aqui. Então, agora em Java, a gente tem o que eles chamam de métodos default. Então isso é um conceito novo que foi inserido a partir do Java 8. Então interfaces, a gente sempre falava que interfaces diferenciava, uma grande diferença entre interface e classes abstratas, que todo método de uma interface era abstrato. Até por isso que a gente não precisava implementar uma interface, colocar lá que aquele método é abstrato, porque todo método em interface era abstrato. Agora com Java 8 não. Agora você tem métodos concretos. Os métodos concretos no Java, como ele já tinha essa situação aqui, você não colocava a palavra reservada abstract nos métodos, você agora precisa colocar uma palavra reservada a mais, que é o default, para dizer que um método de uma interface é concreto. Ou seja, ele tem implementação. E isso surgiu, acho que até por uma questão da necessidade das interfaces do Java evoluir. Por exemplo, para implementar esse estilo funcional, eles queriam colocar algumas coisas dentro da lista, da interface lista, tipo o método sort. Mas se você coloca o método sort dentro de uma interface como abstrato, você quebra todas as implementações. Né? Por que quebra todas as implementações? Porque todas as implementações da interface lista teria que obrigatoriamente implementar o método sort. Está entendendo, pessoal? Porque se você implementa uma interface, se você não implementar todos os métodos da interface, você tem ali uma classe abstrata. Uma classe abstrata não pode ser instanciada. Então, para você não ter uma classe abstrata, você teria que implementar todos os novos métodos. E, por exemplo, a lista pode estar sendo usada por vários outros frameworks, não apenas dentro do Java, mas fora do Java também. Então, agora eles conseguiram incluir novos métodos à interface lista, só que inseriram eles como default. Isso aqui a gente vai falar na semana que vem. A gente vai entrar mais sobre o Java. A gente vai falar mais do conceito geral de funções de alta ordem. Uma outra coisa outro conceito que entrou no Java 8 foram as interfaces funcionais. Mesmo antes do Java 8, o Java já tinha algumas interfaces que tinha apenas um único método. Tipo a interface que a gente utilizou, por exemplo, no Swing, né? Aquele Action Listener. Aquele Action Listener tem apenas um único método dentro daquela interface. Normalmente a gente utilizava ele como classes anônimas. Você instanciava um objeto de uma classe anônima. Agora, existe um nome para isso. Interfaces que têm apenas um único método abstrato se chama interfaces funcionais. Então, a interface funcional não é nada mais do que uma interface que tem apenas um único método abstrato. Por quê? Interface agora pode ter método concreto. Então, se eu tenho uma interface que tem lá 10 métodos default e um método não default, essa interface é uma interface funcional. E as interfaces funcionais podem ser escritas numa notação chamada de lambda, que a gente vai ver aí. Então, surgiu um outro conceito que são as expressões lambdas, que é uma forma de você
ao invés de você instanciar um objeto de uma classe anônima, você vai usar expressões lambda. E essa forma de você usar expressões lambda permite você trabalhar com as strings, né, que são essas coleções, né, que ele fala aqui. Com essas coleções você consegue implementar no Java um estilo funcional. Estilo funcional usando funções de alta ordem como map reduce. Vou botar o filter aqui também. Map filter reduce, que é o que a gente vai explicar melhor hoje. São as funções de alta ordem. E aí também, junto com a ideia de expressões lambdas, surgiu também um outro conceito, que são os reference map. Referência para métodos fica estranho, mas reference methods. Então esses são os 5, né, conceitos que a gente vai trabalhar semana que vem em Java, mostrando mais detalhadamente em Java. E tudo isso surgiu no Java para poder implementar um estilo funcional, para poder suportar o que a gente vai falar hoje, que são as funções de alta ordem. Ok? E esse estilo funcional, ele tem sido atrativo porque quando você programa nesse estilo funcional, você consegue programar no nível de abstração que não trabalha explicitamente com variáveis mutáveis. Variáveis mutáveis em programação concorrente é um problema crítico, porque é um ponto de gargalo ali, e você vai ter que tratar isso, fazer sincronizações, um monte de outras operações. E você não trabalha explicitamente com a questão da sequência, não é você, programador, que define essa sequência. Fica a cargo da API, que no caso do Java vai ficar a cargo da máquina virtual, inclusive com algumas operações que chamam de lazy, variações preguiçosas. Algumas operações ele pode não executar, dependendo do que você precisar. Então tudo isso que surgiu no Java 8 foi para suportar um estilo funcional no Java 8. Mas antes da gente mostrar esses conceitos, a semana que vem, então, vamos falar um pouquinho sobre programação funcional. Então, um replit aí, pessoal. Abra aí acesse aí com o Haskell. O Haskell é uma linguagem puramente funcional. Né? Isso é legal porque ela te força a programar no estilo funcional. Não tem outro jeito de programar em Haskell que não seja funcional. Diferentemente de Python, por exemplo, você pode programar no estilo funcional, mas você pode programar imperativo, ou mesmo Scala, né? Você pode programar totalmente orientado a objetos, sem usar nada ou quase nada de estilo funcional. Então, onde começa a questão? Por exemplo, coisas simples que a gente faz em Python, do tipo, eu tenho uma lista de valores, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E quero, usando uma programação imperativa, somar todos os valores dessa lista. Ok, Python tem o sum, né? Mas vamos esquecer da operação do Python, a função que já tem pronta no Python. Se o Python não tivesse essa função implementada, se você fosse implementar isso, como que a gente faz? A gente aprendeu lá em Fundamentos da Computação. Aquele lance do acumulador, né? Você tem aqui uma variável externa, uma variável vai acumular esse valor. Você percorre essa lista e vai acumulando em S. E depois você pode imprimir o valor de S, né? O valor de S que é acumulado. Então aqui você tem uma variável S que está sempre mudando de estado. Você tem uma variável I que também está sempre mudando de estado. O I uma hora vai ser
0, o outro vai ser 1, vai ser 2, 3, 4, e está sempre mudando de estado. Como que você faz isso em Haskell, por exemplo? Em Haskell, você pode ter também uma lista, botar igualzinho lá, com esses valores aqui. O Python se inspirou muito no Haskell para fazer algumas coisas. Então eu posso criar uma lista dessa maneira em Haskell. Mas eu não tenho variáveis aqui. Não tenho variáveis que vão mudar de estado. Então como que eu vou conseguir somar todos os valores dessa lista? Uma coisa muito legal com linguagens funcionais é que você não consegue, por exemplo, criar aqui um laço e operar sobre esses caras. Você obrigatoriamente vai ter que criar uma função. Você não consegue operar com esses caras sem que não seja com uma função. Tudo remete a uma avaliação de funções. E aí, para você trabalhar com interação, a gente vai trabalhar com funções recursivas. Então, todo processo iterativo que você faz em linguagem imperativa, você vai mapear com uma função recursiva. Isso é muito legal porque, por exemplo, uma das coisas que se fala em linguagem orientada a objeto é alta coesão. Alta coesão está muito ligada a você criar um método e começar a botar um monte de coisa nesse método, que não é o propósito principal dele. Em linguagem funcional, você não consegue fazer isso porque você vai ter que criar funções. Não tem outro jeito. Você não pode, dentro da função, fazer um monte de coisa. Você vai ter uma função para fazer cada coisa. Então, você vai ter que criar uma função para somar. Então, como que a gente faz isso? Aqui no Haskell, eu vou criar uma função chamada soma. Quando a gente trabalha com recursividade, a gente trabalha com os casos triviais primeiro. Então, a somatória de uma lista vazia, a gente tem que ter um resultado para isso. Então, toda função ela tem que ter um resultado. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com Python e fosse implementar aqui no Python uma função recursiva soma, que recebe um L, eu teria que identificar o caso trivial. No caso do Python, a gente ia usar um if aqui. Se L é igual a uma lista vazia. Se L é igual a uma lista vazia, o que você faz no Python? Você tem que ter o resultado. É esse valor neutro aqui da soma, né? O zero. Então, no caso trivial, eu retorno zero. Se não, ou seja, se a minha lista não é vazia, significa que ela tem pelo menos um elemento. Ela pode ter um ou mais elementos. Então, esse caso geral, como que eu faria aqui? Então, eu vou retornar o primeiro elemento, né? Como é que eu faço para pegar o primeiro elemento de uma lista? L na posição 0. Mais a somatória do restante da minha lista. Estão entendendo, pessoal? Então, a somatória dessa minha lista aqui vai ser 4 mais soma dos outros elementos da minha lista. É o 4 mais o valor da somatória do restante da outra lista. Que função que soma uma lista? Esquece do Python, o que tem implementado no Python. Está implementando aqui. É essa função que eu estou trabalhando agora, né? Então, soma. Como é que eu pego o restante da minha lista no Python? Tirando o primeiro elemento. O L 1 até o restante, né? O restante da minha lista. E aí eu posso agora mandar imprimir soma de L, que essa é a minha função que vai somar aqui toda a minha lista.
Então, dá o mesmo resultado. Eu tenho aqui uma função recursiva para trabalhar com soma. Em Haskell, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que em linguagens funcionais, normalmente elas trabalham com casamento de padrão. Então, isso, na linguagem ML, que é uma das primeiras linguagens que usou esse conceito, você vai trabalhar com casamento de padrões em Haskell, em L, em Elixir, Erlang. Então, ao invés de colocar if, eu posso usar casamento de padrão. Eu posso falar: quando a soma recebe uma lista vazia, o resultado é 0. E aí, existe uma forma de a gente descrever o padrão de uma lista. Uma lista, na verdade, essa lista que a gente escreve aqui em Python, em Haskell, assim, na verdade, ela é uma aplicação, por exemplo, insiro 4 numa lista que tem os elementos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa operação aqui é uma operação de inserção. Então, eu posso fazer 4 em cima dessa minha lista. Essa minha lista eu posso fazer a mesma coisa, né? 5 em cima dessa minha lista. O 6 em cima dessa minha lista. Aí eu posso fazer com todos aqui. Então, em Haskell, essa minha lista aqui é apenas uma anotação, uma syntax sugar para isso aqui. Na verdade, uma lista é isso. Insiro 10, uma lista vazia, insiro 9 nessa lista, insiro 8, insiro 7, insiro 6, insiro 5, insiro 4. Isso aqui é um padrão. Né? Primeiro valor e o restante da minha lista. Então, eu posso escrever esse padrão aqui. X e o restante da minha lista. Na primeira aplicação seria 4 e o restante da minha lista aqui. Qual que é o resultado disso? Vai ser x mais soma de x. Pego o x e soma com o restante da minha lista. E aí eu posso vir cá. E aqui eu não estou usando. Será que eu consigo interagir aqui? Acho que eu consigo interagir. Aqui ele está reclamando porque esse cara ele não tem. Acho que eu nem precisava rodar, né? Ele não tem a main, né? Porque o resto eu vou poder escrever um código main para poder executar. Mas aqui eu acho que eu consigo interagir com ele aqui. Soma L. L, tá. Consigo interagir aqui não? Porque eu estou usando. Estou usando comentário errado aqui. Então, aqui eu coloquei já. Então no Haskell também você pode escrever um main. Depois, isso aqui não vai dar pra gente falar muito sobre isso. Mas na semana que vem a gente fala sobre Monada em Java. A gente fala um pouco sobre isso aqui. É para definir, não é atribuição. Então, esse L é como se fosse uma função que retorna uma lista de inteiros. Que ela sempre retorna uma lista de inteiros. Então, é uma definição, não é uma atribuição. Então, ela pode, nesse caso aqui não tem parâmetros de entrada, né? Aqui tem parâmetros de entrada. Aí o Haskell ele tem inferência de tipos, que é uma coisa que está sendo colocado, por exemplo, em Scala, em Swift e em Java agora, né? Então essa aqui é uma função que espera
a gente pode botar aqui uma lista de inteiros e retorna um inteiro. Só que aí ele infere esse tipo para a gente. Beleza? Então é a mesma coisa, só que a gente usando o casamento padrão. Então, se eu aplicasse... Assim não, assim não, acho que é assim. Se eu aplicasse soma numa lista, por exemplo, tem 4, 5 e 6, como que ele ia avaliar isso? Soma 4, 5, 6. Essa minha lista é vazia? Não é. Então ele vai substituir essa expressão por essa expressão aqui, que é 4 mais soma de 5 e 6, que é o restante dos elementos. Isso aqui, ele vai ter que substituir. Ele vai olhar, soma, esse cara aqui é vazio? Não. Então ele vai ter que substituir pelo de baixo. Então ele vai substituir por 4 mais 5 mais soma de 6. E aí novamente, esse cara não é vazio, vai ter que substituir, né? 4 mais 5 mais 6 mais soma de uma lista vazia. E agora, para esse padrão aqui, eu já tenho um resultado que é 0. Então a próxima avaliação, ele vai substituir esse soma lista vazia por 0. E aí ele pode resolver. Sempre é o casamento padrão. Na hora que você tiver vazio, vai substituir por 0. Aí, não casou nesse padrão e vem para cá. Por exemplo, eu poderia colocar um outro padrão que era soma de x é igual a x. Ou seja, se eu passo uma lista que tem apenas um único elemento, o resultado é esse elemento. E aí, nesse caso aqui, ó, ele não chegaria aqui. Soma de uma lista com 6. Opa, aqui eu tinha feito o 4, 5. Ele já retornaria 6, por exemplo. Soma de 6 já substituiria por 6. Ele não chamaria novamente. Então ele vem aqui, não casa com esse padrão, mas casa com esse. Então eu substituo. Então ao invés de fazer if, você pode usar casamento de padrões. Mas você pode usar if também. Dá para usar if também. Mas o if em linguagem funcional não é um comando, é sim uma expressão, que sempre tem que resultar em alguma coisa e do mesmo tipo. Eu não posso falar, se A retorna 10, se não retorna um valor olá, por exemplo. Porque ele tem que ser substituído, essa expressão tem que ser substituída. Ok, isso aqui é a soma. Se a gente fosse fazer o produto, a gente fosse fazer o produto em Python, o que a gente ia mudar aqui? Se L é uma lista vazia, no produto, quando a gente vai fazendo um acúmulo, a gente começa a variável com qual valor? Eu quero calcular multiplicação, eu começo com qual valor? Não, se eu começar com 0, por exemplo, aqui, se eu começasse com 0 e fosse fazer a multiplicação, ia dar sempre 0, né? Então eu teria que começar aqui com 1 para poder conseguir ter o valor aqui. Então, aqui é a mesma coisa. Se a lista é vazia, retorna 1. E aqui eu multiplico e aqui eu chamo a função produto. Então, se eu imprimir o produto, agora eu estou imprimindo o resultado da multiplicação dos dois valores. Então, observe que essas duas funções, elas são muito parecidas, né? Elas são muito parecidas. Estão vendo? Vamos fazer aqui no Haskell. Produto de uma lista vazia é 1. Produto de uma lista que não é vazia, que tem apenas um único elemento, é igual a x que multiplica produto de x. Então agora eu posso mandar imprimir o produto de L.
que dá aquele número lá, 604.800. Então eu vou tirar esse padrão mais que eu inseri aqui, né? Vou apagar aqui a assinatura. Olha, pessoal, que essa função aqui ela está muito parecida. Ela está muito parecida, não está? O que muda de uma função para outra? O valor inicial, né? Aqui é 0, aqui é 1. E a operação, aqui é mais e aqui é multiplicação. Então, em linguagens funcionais, ao invés de você ficar criando funções para cada uma das operações, existem alguns padrões, né? Esse padrão aqui pode ser chamado de reduce ou de folder. Você pega um grupo de valores para retornar apenas um único valor. Então, como que a gente faria isso aqui? Eu vou chamar de função reduzir. Eu vou colocar ela, tem um acumulador, o valor inicial, o valor do acumulador. E eu tenho uma operação, que é uma função, né? Para facilitar mais ainda a visualização, observe aqui, pessoal, que essa operação mais, ela está na notação infixa, né? Estão vendo, pessoal? Normalmente a gente usa os operadores na notação fixa. A gente aprendeu isso lá desde o primário, né? Só que isso é apenas uma notação, né? O mais, o operador em Haskell, não existe diferença entre operadores e funções. Não existe na sintaxe do Haskell as operações como elemento da sintaxe da linguagem. Não existe isso. A operação mais é nada mais do que uma função associada a um símbolo, que é esse símbolo mais. Então eu poderia escrever o mais assim, ou poderia escrever o mais assim. Então os parâmetros que o mais vai receber, o x, eu vou usar parênteses aqui, existe uma outra forma para evitar os parênteses. Ele recebe dois parâmetros, o x e o soma de x. Porque se eu não colocasse parâmetro aqui, ele ia parecer que ele estava pegando três parâmetros. Ele pega apenas dois parâmetros, o x e o soma de x. Funções em Haskell, eu botei aqui o L, né? Entre parênteses aqui, mas não preciso colocar os parênteses. Então, se tivesse outro parâmetro, eu colocava aqui na frente. Aqui é a mesma coisa. Multiplicação, x, e o valor que eu quero aqui, o segundo valor é o produto de x. Observe que o código vai funcionar do mesmo jeito. Só que aqui eu coloquei o mais, né? Multiplicação. Ok? Então isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função. Operações em Haskell não diferenciam de função. Então eu vou ter um acumulador e uma função. Certo? E eu vou ter a minha lista. Acho que vou passar a lista depois. No caso de uma lista vazia, qual vai ser o resultado, pessoal? É 0 ou é 1? Depende do que passar. É a variável, o acumulador. É o parâmetro que eu estou passando. No caso de uma lista vazia, é o acumulador. No caso de uma lista não vazia, passei o F e uma lista não vazia, é exatamente isso aqui, ó. É o F, X, né? O F, o X e o reduzir de X. A mesma coisa daqui de cima, né? Ok? E aí, com isso agora, eu posso dizer o seguinte: ao invés de chamar a função soma, eu posso chamar a função reduzir. O primeiro parâmetro, 0. O segundo parâmetro, a função soma. E o terceiro parâmetro, a minha lista. No caso do produto, eu vou chamar
o reduzir, primeiro parâmetro 1 e o segundo parâmetro a multiplicação. Aqui. Eu botei. Vamos assim. Sei que ele está reclamando aqui. X. Então, quando ele traz essa mensagem aqui, pessoal, não exaustivo patterns, é porque ele está indo um padrão que não está listado aqui. Mas eu não sei por que ele faria isso. ACF lista vazia, AC. X, X. F de X, reduzir X. Na hora de chamar o reduzir aqui, pessoal, eu não estou passando os parâmetros, né? Eu não estou passando o AC e o F, né? Eu preciso passar os parâmetros AC e F aqui. Essa ordem, né? Reduzindo. O que tá falando, né? Eita. F de X, reduzir AC, F e X. Estranho. Sério. 0,4. O que daria? Agora que eu vi o erro aqui, pessoal. Então, onde está o erro aqui? No digitação, né, pessoal? Observe aqui, pessoal, rapidinho. A gente vê o erro aqui, tá legal, a gente vê. Então, ele está reclamando que não tem, mas está aqui, né? O problema é que eu tenho aqui uma função chamada reduzir, que dado esse padrão retorna um AC, e aqui embaixo eu tenho uma função chamada redizir, né? É uma outra função com outro padrão, né? Então, realmente não tem um padrão para resolver aquele problema lá, né? Então, um erro de digitação. Então, ok, corrigimos aqui o nosso erro de digitação. E aí, pessoal, observe que até se eu quisesse criar a função soma e produto, para poder escrever soma e produto, uma coisa legal que tem em Haskell, que outras linguagens tentam fazer com Scala, faz mais ou menos, JavaScript faz de uma forma bem esquisita, que é os parâmetros parciais, uma aplicação parcial de parâmetros ao curly. Eu poderia, por exemplo, falar que a função soma não é nada mais do que reduzir 0 e soma.
ao aplicar aqui, observe que a função, aqui está faltando um parâmetro, né? Que é a lista. Então, ele está retornando aqui uma lista, desculpa, ele está retornando uma função que espera aqui um parâmetro, tem um parâmetro de entrada. Então, eu poderia fazer que soma é reduzir assim, e produto seria reduzir 1 e a multiplicação. Ou seja, a partir de alguns padrões, você consegue, não necessariamente toda vez você vai precisar de trabalhar explicitamente com funções recursivas. Observe que, para fazer a soma e o produto, eu não precisei trabalhar com funções recursivas aqui. Por quê? Encaixou num padrão já existente. Esse padrão aqui já existe na linguagem, que é o folder. Eu sempre esqueço a ordem dos parâmetros. Uma coisa que tem no Haskell, você pode perguntar qual é o tipo dos parâmetros aqui de uma função, né? Tipo de uma função. Então essa função T, ela recebe uma função, um valor inicial e uma lista. Então eu poderia usar já um padrão existente, fazer folder mais a ordem dos parâmetros é diferente, 0. Produto, multiplicação 1. E aí eu vou tirar esse reduzir aqui, porque já existe o folder. Ok, pessoal? Então, eu quero fazer uma somatória, eu não preciso trabalhar com funções recursivas. Isso encaixa no padrão folder ou reduce, né? Esse folder em Java está sendo chamado de reduce, no Python também é chamado de reduce, que reduz a um único valor. E nesse padrão cabe um monte de outras coisas. Por exemplo, imagine que você tem uma função maior. Vou implementar ela aqui no Haskell, praticamente que não existe, vou implementar. Maior de A e B. Maior de A e B, eu posso usar aqui os guards. Vou falar o seguinte: se A for maior que B, eu retorno o A. Caso contrário, otherwise, isso aqui é outra forma de você expressar um if, né? Retorno B. Ok? Isso aqui é a função maior. Ok, eu tenho uma função maior, mas essa função maior é maior de 2 valores, né? Eu posso, por exemplo, mandar imprimir o maior de 5 e 9. Ele vai imprimir para mim 9. Beleza? E se eu quisesse agora saber qual é o maior elemento de uma lista? Se eu quiser saber o maior elemento de uma lista, será que eu preciso fazer uma outra função recursiva para fazer o maior? Ou o maior cabe nesse padrão folder aqui? Vamos imaginar que minha lista é de valores positivos, né, para facilitar, inteiros positivos. Então o menor valor possível seria o 0, né? Então, novamente, eu posso colocar no seguinte padrão: maior é folder. Qual a operação que eu vou passar? Maior. Não, maior de lista, né? Vou botar aqui maior de L. É o folder maior, né? A função que eu vou passar é maior. O valor inicial é 0. Né? Então, se tiver valores negativos, daria problema. Né? Vamos assumir que é valores positivos. Aí eu posso agora imprimir maior L de L. Retornou 10. Se eu botar aqui um outro valor aqui, 30, ele vai me retornar 30. Então, observe que, inicialmente, se a gente fosse pensar, quando a gente está programando imperativo, você conseguir perceber que o algoritmo, para descobrir o maior valor, tem o mesmo padrão do algoritmo para calcular o produto, não é fácil você visualizar isso.
mas é o mesmo padrão. Inclusive, insere ordenado, insert search. O insert search, se você tem uma função que insere um valor ordenado numa lista, eu quero jogar o 4, ele insere o 4 de forma ordenada dentro dessa lista, seria o folder da função insert, o valor inicial, uma lista vazia. Aí eu estou fazendo o insert search aqui. Isso é para mostrar para vocês que, ao você conhecer as funções de alta ordem, você consegue colocar vários comportamentos dentro dessas funções de alta ordem. Ok? Uma outra função de alta ordem muito útil também é a função que mapeia, porque normalmente, em muitos casos, a gente precisa pegar uma coleção de valores e alterar essa coleção de valores. Então, esse padrão é o map. Por exemplo, eu tenho uma lista. Lista 2 com algumas strings aqui. Olá, João, tudo bem? Vou botar vários nomes aqui só. Tá. João, Antônio, tem aqui uma lista de strings. Eu quero transformar isso aqui, por exemplo, saber a quantidade de caracteres que tem nessa minha lista. Quero somar a quantidade de caracteres de cada um. Como é que eu faço isso? Se eu mando imprimir L2, vai imprimir para mim essa lista, né? Mas eu posso mandar imprimir map de, acho que map é a função primeiro, né? Map de uma função em L2. Existe a função length, que dado uma string, dado uma lista, né? Porque, na verdade, strings em Haskell são listas. São listas de caracteres. Ele me retorna o tamanho de uma lista. Então eu posso fazer aqui o mapeamento da função length em L2. Eu sempre escrevo errado. Por que eu escrevi errado aqui? Length. Sim. Sempre troca esse H pelo T. Map, essa função e uma lista. Eu fico botando na minha cabeça outro comentário. Vou trabalhar com esse outro exemplo agora.
Então eu posso fazer print math length de L2. Isso aqui vai me retornar uma lista com o tamanho de cada um. O João tem 4 caracteres, o Antônio tem 7, os demais aqui, coincidentemente, todos têm 6. Então, esse cara aqui me retorna uma lista de valores. Então, map length de L2. E agora, se eu quiser somar todo mundo, eu posso folder 0, não, soma o valor primeiro, mais 0 de ok? Então agora ele somou todo mundo, ó. Map reduce. Então, estão observando que o map reduce? Map reduce. Então eu posso aplicar uma função, uma coleção de valores e depois reduzir a um dado valor. E eu poderia ter um filter, né? Sei lá, tipo, não aplicar em todos os elementos de L2. Filter em L2. Aí, para filtrar o L2, eu quero pegar só os nomes, sei lá, terminando com A. Os elementos terminando com A. Então eu posso passar aqui uma função. Aí eu poderia criar essa função aqui fora, mas eu posso usar o que a gente chama de notação lambda, né? São as funções anônimas. Então eu vou passar aqui uma função aqui que, dado um x, esse x é minha string, né? O L2 é uma lista de string, né? Então se eu for aplicar em L2, eu estou aplicando essa função em cada elemento da minha lista de string. Então se o last de x, e aí depois eu vou mostrar um outro lance, que é o lance do... Eita. Last de x foi igual ao caractere A, aí eu somo todo mundo. Tá ficando comprido aqui, né? Então o que ele somou? Ele só somou Amanda e Mônica. Deu 12. Né? Então eu estou aplicando um filter, um map e um reduce nessa coleção de valores. E aí eu poderia trabalhar, por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, no Java, eu tenho uma coleção de alunos. Eu quero saber a média dos alunos que tiraram nota abaixo de 7. Para ver, por exemplo, eu quero comparar a média dos alunos que tiraram nota acima de 7 dos alunos que tiraram nota abaixo de 7. Aqui, os que tiraram nota abaixo de 7 foram tudo muito longe do 7, né? Em disciplinas de computação, às vezes a gente tem esse salto, né? Alguns da disciplina de fundamento da computação, as disciplinas iniciais. Você tem alguns alunos que vão tirar nota muito boa, 10, 10, 10, 10, e tem alguns alunos que acabam se perdendo no curso, vai tirar 0, 0, 0. Então, às vezes, se você pegar apenas a média está baixa, mas na verdade você tem alguns alunos com nota muito boas e outros alunos com nota muito baixa. O desvio padrão seria muito grande. Né? Se você quisesse pegar isso, você poderia mapear todos os alunos que têm nota acima de tal, vou calcular a média desses caras. Aqui está cheio de parênteses, né? No Haskell existe uma notação para eliminar esses parênteses, né? Para ficar um pouquinho mais agradável esse negócio. Mas vamos deixar para lá isso. Vamos focar nesse negócio. E esse padrão de map, reduce e filter está presente em diversas linguagens. Por exemplo, no Python eu posso fazer a mesma coisa, né?
eu poderia, ao invés de usar produto, por exemplo, eu podia fazer o import functools aqui, import functools, e aqui você faz o seguinte, functools print functools ponto reduce, agora a ordem, né, que eu não sei, e aí eu não sei como é que passa a soma, deve ter, se você olhar, vamos ver aqui, Python reduce integer sum. O Python tem a soma, né? Mas vamos ver aqui. Eu não sei como é que passa. Eu posso passar como função anônima, né? Eu posso fazer. Reduce. Acho que ele espera aqui a função. Lambda x lambda com dois parâmetros, eu não lembro como é que é. Ele tem outro jeitinho. Ele tem aqui, ó, operador. Dentro do operador ele tem as funções já implementadas lá. Operador reduce. Operador, eu tenho aqui o operador operator sum, e aqui eu posso passar a minha lista e o valor inicial 0. Acho que é nessa ordem que eu passo. Operator. Fazer um import, acho que tem que fazer um import do operator, né? Import operator. Então, eles me enganaram aqui. Operator. Let's not operate that. Será que eu não preciso nem botar o operator? Talvez eu não precise nem botar o operator. Obedecer. Mas algumas linguagens, esse estilo funcional tem vindo apenas como design, como estilo mesmo de programação. Operador.
Nossa, não está começando. É o operador, é o ADD, né? Não tem cara errado. Aí tem o ADD e tem o MU. Posso botar direto? Vou botar o operador. Operator ADD. Ele já tem essa função implementada para não ter que ficar implementando essa função do lado de fora. Porque não tem como você passar, igual no REST, passar o operador diretamente aqui para o Python. Né? Porque no caso do Python, para cada operador existe uma função, mas são diferentes. Né? Aquelas funções com esses underscore para um lado, para o outro aqui, que eu esqueci o nome. E em Python também tem as funções notação lambda notation. Então, por exemplo, no Python, aqui você pode usar uma função anônima, por exemplo, lambda x e y, x mais y, sim. E aí você aplica ela. Então você poderia passar aqui também, por exemplo, se eu tivesse uma lista de strings, igual lá no Haskell, uma lista de strings, eu poderia mandar imprimir, por exemplo, print map, é o map, acho que não precisa ser do functools, lambda x land x, né? E aí essa função eu vou passar para o L2. X fechado? Fechado? Abrir? Não. Tu deixou? Porque aí no Python também. O Python tem mais parênteses ainda, né? Então, eu posso fazer algo parecido em Python. Só que em Python, eu não sei se isso aqui ele consegue realmente, se ele tem alguma otimização com relação a isso. Talvez não. Seja apenas um estilo mesmo. Já em linguagens como Scala e o Java, esse estilo funcional está sendo utilizado para trabalhar a questão de concorrência. Trabalhar melhor a questão de concorrência. Então, agora um exemplo rapidinho aqui no Java.
No Java agora você tem algo bem parecido. Você pode, por exemplo, criar uma lista L arrays as uma lista de inteiros, né? Então uma lista de integer, não de int, né? Generics. E aí, por exemplo, eu posso nessa minha lista imprimir todos os valores no estilo vou fazer a soma mesmo, vou fazer a soma aqui. S é igual a S mais I. Onde fica o arrays? Você sabe? O ruim aqui é que ele não faz o import pra gente automático. O arrays. Acho que vai ser Java. Java util. Os IDEs vai fazer tudo automático pra gente, a gente nem sabe onde que estão os caras, né? Raise não. Vou abrir o meu IDE aqui mesmo. Até tem. O símbolo list que eu estou reclamando. O list fica onde? Acho que não é no Java útil, né? No Java útil. Voltava o list, né? Ok, então, por exemplo, eu posso fazer no estilo interativo, né? Só que agora eu posso fazer isso aqui no estilo funcional também. L ponto. Só que ao invés de colocar o folder ou reduce aqui diretamente na lista, eles colocaram nesse string. E aí é onde ele consegue aproveitar melhor os recursos dos múltiplos cores, né, de concorrência. Então com o string eu tenho o reduce. Aí o reduce, quais são os parâmetros que ele recebe? Eu acho que é só a função aqui, né? Aí eu acho que em integer
Vou fazer. E aí a questão é, eu tenho que passar aqui a operação de soma, né? A operação de soma. A gente vai mostrar isso melhor semana que vem, falando sobre interfaces funcionais. Esse reduce, ele espera uma operação binária. Uma operação binária. Que não é uma função. Exatamente porque em Java não existe funções. Existe apenas objetos. Só que eu posso passar essa interface como um objeto anônimo ou usando o que eles fizeram, que é a notação lambda. E na notação lambda, eu posso falar x e o y e retorno x mais y. Você tem que passar o parâmetro 0, né? O reduce aqui do Java, que é a sequência dos parâmetros. É aqui o Eclipse faz falta, né? Ajuda a gente nisso já. Não posso passar só a função mesmo. Ué, era 7? Não, acho que era 1%, né? O valor inicial primeiro, né? É só setinha, né? Não é setinha.
Some strings. E a mensagem de erro aqui, ela não ajuda muito a gente. A mensagem de erro não ajuda muito a gente. Então, é que eu tinha colocado strings aqui. E aí vocês veem, como não tenho segurança com relação a essa notação, a gente acaba mexendo onde não é para mexer. Então, essa notação aqui, que é bem agradável, não parece que a gente está trabalhando. Muito parecido com a função, mas na verdade isso aqui, pessoal, não é uma função igual no Python. Isso aqui é um objeto da classe, acho que Binary Predicate, se não me engano. O reduce, ele espera, o tipo dele, esse é Binary Predicate. E o legal, pessoal, por exemplo, ele é uma interface funcional. Só que aqui agora, por exemplo, eu estou usando aqui, eu não sei qual que é o nome dessa interface. Não lembro mais o nome dessa interface, eu acho que é a Binary Predicate. E eu não sei qual que é o método que ela está implementando. Apenas usando o que eles chamam aqui de expressão lambda. Então essa expressão lambda é para permitir você programar desse estilo aqui, porque senão, se tivesse que criar uma classe, um objeto, implementar uma classe, instanciar um objeto dessa classe, para passar aqui, ia ser muito difícil você justificar o cara usar isso aqui ao invés disso. E a questão não é a quantidade de linhas que tá jogando. A questão aqui é que, ao usar essa abordagem aqui, eu não tenho uma variável que está mudando de valor dentro do meu código. Quem está fazendo isso é o Java, é a API do string. E está sendo feito isso em tempo de execução na máquina virtual. Então, na máquina virtual ele consegue otimizar esse meu código aqui. Não apenas otimizar o código, na verdade conseguir distribuir esse código, trabalhar de forma concorrente. Não tem aqui variável compartilhada aqui como tem aqui. Isso aqui a máquina virtual não consegue aproveitar. Se eu tiver uma coleção aqui de 1 milhão de valores, a máquina virtual vai ter que executar isso aqui de modo sequencial. Aqui não. Aqui ela consegue distribuir. É um reduce. Eu estou aplicando a função em vários valores. Então ele sabe que pode aplicar em grupos de 100 em 100 valores. Ele pode aplicar isso, porque isso que está dentro de string. O string que é responsável por fazer toda essa jogada. Deixa eu só ver qual que é o. Eu queria achar a classe. Qual é essa classe? String. Vamos ver o que ela recebe com parâmetro aqui. Java to string. O reduce, isso mesmo, ele espera um binary operator. Ele espera esse tipo de entrada aqui. Em Java, posso meter uma variável aqui, função, vou botar aqui de integer. É igual isso aqui. O que ele quer é esse cara, né? E aqui eu posso passar o
o F. Só que isso aqui é uma notação chamada expressão anônima. Então, continua tendo que botar aqui no fim. Vou botar essa aqui. E aqui faltou. Só que o binário operator tem que importar ele. Import Java util functions. Essas interfaces elas estão, acho que function. Dentro de Java util function que tem todas essas interfaces. Aqui, pessoal, dá uma olhada só mais uma coisa aqui, ó. Observe que ele não está retornando. Só para a gente finalizar a aula de hoje, pessoal. Observe que ele não está retornando um 42. Está retornando optional 42. Isso aqui eu quero ver se eu falo com vocês na quarta-feira que vem. Isso aqui também é outra coisa que veio da linguagem funcional. Então, esses valores opcionais que está presente aqui no Java, no Swift, no Scala, isso aqui vem do é um exemplo que a gente chama de um exemplo de mônada. Ao invés de deixar o 42 solto, ele fica dentro de uma caixinha. Mônada é como se fosse uma caixinha. Com essa forma de trabalhar com mônadas, no caso do opcional, você consegue evitar muito em Java, dos null pointer exception. Por quê? Quando você pega um valor, por exemplo, você tem uma lista, você vai pesquisar nessa lista, retorne para mim a pessoa, o aluno que tem o nome João. Ok? Eu tenho uma lista, concorda que pode ser que eu retorne ou não um cara chamado João? Pode ser que não exista esse cara chamado João na minha lista. E essa minha função, ela vai retornar o que se eu não achar o João? Que tipo de dado que ela vai retornar? Aquele exemplo lá de banco, por exemplo. Uma forma da gente tratar isso era lançando as exceções, né? Lançando as exceções. Para não deixar ele retornar. Uma outra forma é retornar um zero, um null pointer. Então, aí quem recebe vai ter que testar esse null pointer. E hoje uma outra abordagem é trabalhando com optional. Mas isso, se eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês na quarta-feira, que é um exemplo de mônada. Beleza? Aí na segunda-feira, eu mostro um pouco melhor sobre isso aqui. Vou mostrar para vocês que isso aqui não é nada mais do que uma classe anônima chamada binary operator, que implementa algum método aqui, que eu não sei qual que é o método. Que é o método, ela é uma interface funcional, ela tem um método apply. Integer, apply, integer, x, y,
Esses pontos e vírgula me perseguindo. Porque ele é uma função de algo para... beleza. Então a gente olha melhor isso aqui. Aqui tem uma coisa que eu estou errando aqui, mas essa anotação de cima é equivalente a essa anotação aqui de baixo. Só que aqui eu estou trabalhando com classes anônimas e em cima eu estou trabalhando com notação anônima. Então é muito mais agradável. Então semana que vem eu vou falar sobre interfaces, default método, interfaces funcionais, método reference, que é uma outra forma de você trabalhar também com esses caras. A gente olha as outras possibilidades aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho.